Viveoban, musicoterapia no Brasil. Olá, bom dia pessoal. Daniel Santana falando aqui pela TV UBAN com mais um episódio, né, mais um programa do Musicoterapia em Pauta, onde hoje a gente vai conversar um pouco sobre comunicação não violenta e musicoterapia, com duas convidadas mais que especiais, né? Já vou começar a apresentação aqui falando da Maristela Freitas, que é musicoterapeuta, mestre em psicologia social, especialista em vibroacústica e praticante da comunicação não violenta. Bom dia, Maristela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar sobre a comunicação não violenta, que é uma condução. Eu não diria que é algo que com receitas, como muitas pessoas pensam, mas é algo que acaba sendo uma filosofia de vida, um jeito de você olhar para a vida, o jeito de você olhar para a tua história, de olhar para teu contexto, enfim, olhar para todos os aspectos da vida que nós é, vivemos, todas as circunstâncias, porque, queira ou não, acaba se tangenciando com tudo, né? Aí você começa a ter uma percepção muito mais ampliada, né, da questão de como olhar a você mesmo, principalmente começar no processo de autoconhecimento, de entender quem você é e o que você pode contribuir nesse processo na inter-relação com os outros, né? Então eu vejo a comunicação violenta não como uma receita, não como aquelas regrinhas que o Marshall ele consta no livro, né, aquelas regras todas de observador, né, de como você fazer pedido, essas questões, mas eu acho que vai muito mais além, é uma forma diferente de você observar-se no mundo. Então, eu acho fantástico. E eu me apaixonei por isso desde o primeiro momento que eu encontrei o livro. Falei, peraí, tem coisa muito mais profunda por trás disso, não é só isso. Maravilha, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente, né, nesse nosso bate-papo. E a nossa segunda convidada, né, que vai complementar a nossa conversa de hoje, é a Viviane Barbosa de Magalhães, ou também muito conhecida como Vivi da Viola, a coordenadora de pós-graduação em vibroacústica no CBM, professora de musicoterapia na graduação e pós-graduação da FMU, professora convidada de arte-terapia na pós da FMU, professora de pós-graduação na Senspeg, graduada em música e em licenciatura, o bacharelado em musicoterapia e artes visuais, né, licenciatura em artes visuais. Está com mestrado em andamento, em promoção da saúde, pós-graduada em cuidados integrativos da Unifesp, arte terapia, musicoterapia organizacional e hospitalar, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, neurociência e educação, psicanálise, docência do ensino superior, constelações sistêmicas, constelação organizacional e mediação em constelação, além de ser violista na Orquestra de Câmara Miller e musicoterapeuta, arte-terapeuta, professora de violino e viola. Bom dia, Vivi. Bom dia, não precisava ler tudo isso. Tudo bem. Não, gente, estou aqui como convidada hoje. Olá, todo mundo. Eu estou numa situação que eu estou num entorno, num lugar que eu não posso tirar máscara, mas estou aqui, sou eu, tudo bem? Prazer em vê-lo. Obrigada pelo convite, Daniel. Hoje vamos fazer a troca aqui. Pois é, pois é. Hoje a gente fez uma pequena troca de papéis aqui, né? De a Vivi Invertemos. Inverter os sempre papéis. entrevistando, sempre Com a entrevistando Maristela o linda, pessoal, né? Isso aí. competentíssima Maristela. E como eu comentei, né? A gente vai conversar um pouco sobre comunicação não violenta e musicoterapia, né? A Maristela trouxe um pouquinho de como ela conheceu, como ela se encantou e como tem utilizado a comunicação não violenta, né, no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu queria ouvir um pouquinho de você também, Vivi. Como que você conheceu, como que chegou, como que é essa prática da comunicação não violenta?
Vamos lá. Comigo, eu dei aula até no finalzinho do ano passado, eu dei aula em colégio regular, porque a minha primeira licenciatura, minha primeira faculdade foi licenciatura em música. Então, eu estava procurando, trabalhei durante muitos anos na comunidade. Bom, Cortou o som. Vivi? Vivi? na comunidade ambas tinham algumas Vivi. situações. Eita. Oi, Maristela. Você Não, falou, só que o som acabou cortando. cortou tudo. Tá brincando? É, Vamos lá, peraí. Que hoje eu estou no celular, desculpa, eu vou tentar falar devagar aqui. Veja tá. se vai de novo. Eu comecei a trabalhar em uma escola, minha primeira formação foi licenciatura em música. E aí eu dei aula em escola até o final do ano passado. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava em escola AAA e escola da comunidade. E falar para vocês que é só a escola da comunidade que tem violência é uma mentira muito grande. E eu comecei, por conta disso, eu comecei a procurar um sistema que a gente pudesse conversar e por acaso caiu o PDF do Comunicação Não Violenta aqui do Marshall. Eu acabei comprando o livro, que é o que a Maristela citou antes. Acabei comprando o livro e caí nos outros dois lugares. E uma das pós-graduações que eu fiz, era matéria obrigatória a comunicação não violenta. Eu acabei me formando em comunicação não violenta também. E é maravilhoso, eu uso para tudo, para a vida. Estou usando aqui. Então foi assim. Você está sem som, Dani? Beleza. Os percalços aqui, mesmo na gravação, às vezes a gente se perde um pouquinho com a tecnologia, né? Dia do sem Mas, som. pois é. Mas eu acho muito interessante de conhecer, assim, os caminhos nas quais a gente tem contato, né, com determinados conteúdos, com determinadas influências, e como isso vai modificando, vai transformando nosso olhar, vai transformando o nosso jeito de não só entender, como interagir com o mundo, né? E aí eu queria até já aproveitar esse gancho e trazer aqui uma primeira pergunta para vocês, para além dessa questão de como vocês conheceram e tudo mais, mas saber primeiro o quanto, né, como e o quanto vocês utilizam na prática musicoterapêutica de vocês a comunicação não violenta, né? Vou fazer até uma pergunta dupla aqui. Como e o quanto vocês utilizam a comunicação não violenta na prática de vocês e de que forma essa comunicação não violenta viabiliza, facilita essa vinculação, esse processo, essa promoção, né, de empatia, de vínculo, de troca entre musicoterapeuta e paciente. Como que se dá esse processo? Quer começar, Maristela? Pode ser, pode ser. Olha, eu penso que tá tudo tão é tudo tão misturado, justamente por essa forma de eu compreender o que é a comunicação não violenta e a própria linha de condução quando a gente, enquanto musicoterapeuta, trabalha, que você acaba, né, vendo tudo tão integrado, né, que as abordagens se misturam, se integram de uma forma muito coesa, né? Mas eu acho que, sim, no processo de entender como a gente cria essa conexão, como que a gente adapta isso, né, nesse contexto da nossa profissão como musicoterapeuta, como que a gente vê, eu diria que a gente consegue entrar no universo de uma forma, eu acho que a gente abre um espaço interno, quando a gente começa, eu acho que começa por aí, quando a gente começa a trabalhar conosco mesmo, essa forma de observar o mundo, né, de observar as circunstâncias, de como é que você olha para as questões, você automaticamente leva isso para todos os lugares onde você vai, né?
E aí é meio que automático, você já entra com essa amplitude de observadora, né? De ver o que está por trás no contexto do que a pessoa tá trazendo para ficar mais para automaticamente você ter as informações, elas chegam. Eu acho que a gente consegue, com essa abordagem, abrir canais intuitivos muito grandes, né? De você tá ali, é uma coisa corporal e intuitiva ao mesmo tempo. Você sente no o que que é. Aí acho que a checagem é um grande passo, né? Você checar o que está acontecendo, tentar tirar informações. Às vezes você dá um chute com alguma coisa que você suspeita que possa estar ali, naquela fala você traz um contexto histórico da vida da pessoa, trazendo, abrindo espaços para você compreender um pouco mais esse universo. Então, eu acho que caminha por aí. Eu comecei com a comunicação não violenta com o Dominique Barter, na Casa do Povo. Hum. Então, a gente tem uma forma diferente, assim, não é já só o livro do Marshall, tinha toda uma abordagem. Dominique foi discípulo direto do Marshall, né, durante muitos anos. Então, a vivência artesanal de como lidar com com essas ferramentas dão um suporte para você falar, puxa, é poderoso, né? Você conseguir abrir esse espaço interno dentro de você, mas primeiro você tem que abrir em você. Então, eu acho que o processo começa assim. Quando você abre algo em você diferente, você consegue abrir espaço para o externo e aí você atinge o outro com mais facilidade. Então, aí por isso que eu vejo que está tudo muito misturado. É difícil você separar e falar, isso é CNV, isso é comunicação, isso aqui é musicoterapia, porque tudo integra de um jeito que para mim, olha, não dá para separar. Assim como depois, agora que eu fiz a especialização em vibroacústica, eu falo, gente, mas está tudo integrado. Quantas vezes eu me Tudo. perguntei, mas espera aí, não, mas isso é aquilo? E eu ainda por cima sou praticante de meditação. Então, a Nossa, meditação aí é mais ainda, né? agrega mais uma coisa, aí eu falo, mas peraí, o que eu vi em tal lugar, mas isso é isso? Aí você começa, sabe? Mas espera um pouco. Mas É. aí aquela voz dentro de você fala, não, mas está tudo junto, é integrado, é tudo a mesma coisa. Então, por isso que é difícil você separar e desmembrar esses aspectos todos e falar, isso é daqui, isso pertence ali. Não, junta tudo, integra. É muito delicado. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, tá, como é que eu vou conduzir essa questão? Não, aí você fala, pera, mas dá para pegar por aqui, dá para pegar por ali. E você vê que é tudo a mesma coisa, né? Eu acho que caminha nesse sentido. Não sei se consegui responder a tua pergunta. Sim, claro, É, conseguiu sim. é bem por aí, né? No meu caso, foi eu e a Maristela estamos com os caminhos parecidos, assim, com a CNV. No meu caso, eu também acho, eu concordo plenamente com a Maristela quando ela fala que não dá para separar, e eu não consigo mais separar das terapias, isso daí, principalmente musicoterapia e arte-terapia. Quando você está trabalhando com o indivíduo, trabalhando com a pessoa, e uma coisa que eu percebi muito, sabe separar emoção, sentimento e necessidade. As pessoas vão misturando as coisas, e quando você usa, que até aquele joguinho que eu mostrei aqui, que é uma coisa que eu uso muito, 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 que ele, primeiro, você vai escolhendo os sentimentos, as emoções, quantos sentimentos, você vai separando o que você está sentindo, e quando a pessoa vê as emoções e os sentimentos dela, ela consegue saber as necessidades. É impressionante. Quando ela vê a coisa, quando ela lê as palavras, ela sabe separar. E aí, uma vez decodificada, a gente começa os tratamentos e tudo que a pessoa precisa. Então, no meu caso, foi assim. Eu realmente eu estou junto com a Maristela. Separar hoje já é uma coisa mais difícil. E realmente me ajudou muito. Ah, imagino, que bacana de ouvir vocês, assim. Eu tenho conhecido cada vez mais, né, entrado um pouquinho, aos pouquinhos, sobre a comunicação não violenta,
né, em contato com você, Vivi, com a Maristela, com o Gil, né, conhecendo aos Você está poucos. curtindo, né? Sim, sim, é uma. Eu até peço a ajuda de vocês, assim, que eu ainda não consegui me encontrar na nomenclatura. A gente pode chamar a comunicação não violenta como uma técnica, como uma abordagem? Como que a gente É pode... uma abordagem, né, Uma Maristela? É uma abordagem. É abordagem. uma abordagem, eu acho É que uma abordagem. eu acho que além vai além da abordagem, acaba sendo meio que uma filosofia de vida. É por aí. Você começa a ter, você começa a se apoiar em princípios e valores de uma forma diferente. E aí, na singularidade de cada história que você toma contato, você abre esse canal para quais são os princípios e valores daquele indivíduo, daquela pessoa que está ali na tua frente. E aí você vai estabelecendo essa conexão com isso. Ainda mais que eu acho que aí mistura tudo mesmo. Eu fiz mestrado em psicologia social e eu fiz mestrado na psicologia social no setor de identidade humana, tá? Então, É. histórias de vida, processo histórico de vida do indivíduo, os diferentes papéis sociais que ele exerce na sua vida, no seu contexto, e como é que isso vai se modificando, vai modificando a pessoa a cada ação, a cada papel que ela desenvolve. Ela começou como filho, depois ela vai crescendo, ela tem adolescência, aí ela passa por várias questões, não só no contexto da idade, mas no contexto da própria história, de quais são os personagens das pessoas que estão na sua história. Então, tudo isso se mistura de uma forma que eu acho, e a comunicação não violenta é. Então, por isso que eu falo que fica muito difícil. Quando eu me apresento, por exemplo, no meu perfil de Instagram, eu falo quem eu sou, eu falo, não dá para separar o mestrado que eu fiz, que é Histórias de Vida, né, baseado no princípio, no livro do Yogananda, desculpa, no livro do professor Ciampa, né, onde ele fala sobre a história da Severina e do Severino, né, que é uma história, Severino, que é do livro, da peça, né, do Uhum. Cabral de Morte e Melo Vida Neto, Severina. Morte e Vida Severina, mas a Severina, que era uma empregada da casa dele. Então, ele mistura uma história real com uma história construída. E o quanto tudo isso se integra e conversa. E depois levar isso para as nossas histórias, para o meu tema de pesquisa, que foi trabalhar com crianças e adolescentes, e falar, nossa, olha só como... E a comunicação não violenta vai juntando. Então, por isso que para mim é muito difícil separar, né? Fica tudo muito junto. No final, Esse a gente vira contexto. terapeutas integrativos, né? Integrativos, exatamente. Eu acho que o gran finale dessa coisa toda é o terapeuta integrativo. Qual é a coisa interessante? Eu esqueci de falar um fato. A musicoterapeuta Verônica Leles é uma que eu usava bastante e ela acabou me apresentando também a comunicação não violenta. Ela gostou bastante e acabou me apresentando, e através disso também eu fui caçando. Então, olha aí a musicoterapia já integrando de novo, né? Integrando costurando tudo. E aí eu fui descobrindo também, como a Maristela falou, mesma coisa, eu fui descobrindo e fui vendo que se a pessoa não sabia distinguir tudo, ela não sabe aquele momento de raiva dela, ela não sabe que aqueles 30 segundos podem destruir a vida dela. E se ela consegue parar e pensar e controlar isso, a gente consegue uma terapia mais efetiva, muito mais efetiva, aliás. E aí você começa a usar, você começa a gostar e você não para mais. E hoje em dia eu já estou chamando de cultura da paz, que aliás eles também, se eu não me engano, né, Maristela? Eles Sim, também já estão usando, em vez de usar a palavra negativa, comunicação não violenta, eles estão usando cultura da paz, que seria o equivalente positivo, Uhum. eu para já você ouvi ter isso uma também. cultura da paz. Então, eu acabei usando e eu percebi que isso daqui ajuda muito mais. A pessoa, assim, é como se ela tivesse com um emaranhado na cabeça. E quando Isso. você puxa o fio e começa a fazer o novelo de lã, que é distinguir todos os sentimentos e do que ela precisa, e fazer esse equilíbrio de sentimentos e necessidades,
tudo fica mais. Não, mas espera aí, você falou para mim que você estava sentindo isso, então vamos trabalhar e a musicoterapia entra, ou É, arte-terapia, enfim. E aí entra a sua terapia efetiva. acho que é descobrir o gatilho, né? Qual é o gatilho que leva para você. Se você se observa e descobre qual é o gatilho, você consegue ter um controle maior, né? No caso, por exemplo, como você falou, Vivi, da raiva, né? Peraí. Isso aqui é a ponte inicial, é o gatilho para eu despertar essa raiva. Então, vou olhar com É. mais cuidado, né? Para poder observar o que está ali vivo, né? O Aham, que está vivo, vibrando, o que está me direcionando para esse lugar da raiva, né? é. E tem uma coisa É. muito mais grave também em cima disso, né? A nossa sociedade, ela não admite que a gente sinta raiva. Existe uma culpa, não sei se pelo motivo de religião, não vamos entrar nesse caso, assim, mas existe uma culpa intrínseca quando você fala desses sentimentos. Existe uma coisa assim, você não pode sentir raiva, ou é pecado ou é problema. Então, uma pessoa que tem que sentir a paz, que a gente chama de positividade tóxica, né? A positividade Uhum. tem que existir, eu também acho que a gente tem que vibrar. Mas se você não identifica o teu sentimento, você não pode tirar o que você não sabe que tem dentro de você. E Precisa aí que acolher começa. tudo que está dentro, né? Precisa acolher. É o E aí que acolhimento. começa. É aí que entra o que a Maristela fala, que está tudo interligado. Aí a comunicação, a cultura da paz, vamos chamar assim. Aí que a Uhum. cultura da paz vai entrando e vai se emaranhando com as outras coisas. Porque se você se identifica e você consegue saber o que você tem, você consegue trabalhar o que você tem. Não adianta sentir vergonha de ter tido raiva. Ela está ali e você precisa trabalhar essa emoção. E trabalhando essa emoção, você consegue seguir adiante. Então, é mais ou menos isso. Você vai mais ou menos por esse caminho que seguimos. Ah, sim, demais. Você queria falar alguma coisa, Maricela? Desculpa. Não, o que eu pensei agora né, quando você, por exemplo, eu tô descobrindo um outro universo que eu estou participando de um grupo piloto de música, de comunicação não violenta, que eu não gosto muito dessa expressão também, como a Vivi falou, né? É, É, e demência. Como a minha área de atuação é a terceira idade, né? Eu estou me direcionando muito para essa questão da terceira idade, das demências e também quadros de depressão e ansiedade, enfim. Eu comecei esse mês um trabalho com uma pessoa que também conheceu o Marshall e que tem pai com Alzheimer. E ela é praticante de comunicação não violenta. E ela começou a falar: peraí, como é que eu integro isso na minha história, né? De ser cuidadora e olhar para os cuidadores. Então, essa amplitude de também observar quem cuida do outro, né? Porque o cuidador fica naquela angústia, naquele desespero que ele quer atingir o paciente, não consegue, né? Ele porque não ele também, consegue. né? Ele Ele, também por está sua vez, afetado. também. Ele também é afetado, ele também recebe todo o impacto de toda a questão. E como é que você olha para isso, né? Como é que você cuida disso, né? Então, esse é um universo que eu estou entrando bastante ultimamente e falo assim, nossa, faz tanto sentido você poder olhar o outro lado. Porque a gente, como musicoterapeuta, a gente está lá, a gente atende o paciente por 1 hora, enfim, né? E aí a gente vai atender ele na outra semana de novo. Agora, o cuidador, aquele que é da família, que está ali 24 horas por dia com aquela pessoa, é muito diferente. E aí, o que que passa, né? O que que está vivo ali naquele contexto de todas aquelas horas, todos os dias, vivenciando aquela situação. E você ter essa percepção um pouco mais ampliada de saber os familiares, o que que tá acontecendo naquele contexto histórico, faz com que você consiga até chegar mais próximo do teu paciente, de você entender um pouco mais a história dele, principalmente se for casos de doenças degenerativas, né? Que aí você não tem o lado de como é que você se comunica com o outro, né? Como é Exato. que você consegue, melhor, como você se comunica, não, como é que ele se comunica com você, porque ele não consegue se expressar com você, ele não consegue trazer, ele está num outro lugar, numa outra realidade. E como é que você atinge isso, né? Aí que E se eu entra. já, e se eu já tinha raiva dessa mãe ou desse pai antes, e eu estou escondendo essa raiva, e aí, de repente, agora eu tenho que ser o cuidador. Então, Sim, são camadas e camadas, são sim, situações e situações que você sim. precisa trabalhar.
E se não desembaraçar esse nó da cabeça, Exatamente. E aí é que entra a força na comunicação não violenta, dessa abordagem, dessa filosofia de olhar a paz, né, que começa dentro de você. Então, é o intrapessoal trabalhando o tempo todo, a autocompaixão, a autoempatia. Se você desenvolve essa autocompaixão, essa autoempatia, você vai modificando internamente. Quando você se modifica internamente, você tem condição de chegar mais empaticamente, compassivamente no outro e entender que ele não consegue falar, ele não consegue expressar, mas como é que eu posso me comunicar com ele de um outro jeito? E aí a musicoterapia tem toda a força, né? A linguagem do aí a som, musicoterapia entra. né? Entra, Aí é tudo aquilo que a gente já sabe, que a né? musicoterapia tem todo o sistema, que a Sim, musicoterapia atinge outras áreas do cérebro e aí as coisas andam. exato. Uma coisa que eu estou observando aqui, encaixando as engrenagens aqui na minha cabeça, né, conhecendo cada vez mais, principalmente ouvindo vocês falarem sobre a CNV, ou cultura de paz, né, como a Vivi trouxe, que assim, um dos princípios básicos que a musicoterapia traz e promove, enquanto processo terapêutico, enquanto intervenção terapêutica, é a escuta do profissional. Né? O profissional musicoterapeuta exercita e precisa ter cada vez mais exercitado a escuta daquilo que a outra pessoa está trazendo enquanto expressão, enquanto conteúdo, enquanto sonoridade, enquanto elementos a serem trabalhados. E algo que me parece, pelo que eu estou acompanhando, observando vocês falarem, a CNV ela vai por um caminho semelhante, mas no sentido de auxiliar a pessoa a se escutar, né? Enquanto que na musicoterapia o princípio básico é a escuta do musicoterapeuta para poder realizar ali as identificações, né? E Uhum, promover as intervenções necessárias, a CNV ela busca direcionar essa ferramenta da escuta para a pessoa, né, da própria pessoa, para que ela consiga se escutar. Né? O que me parece é muito esse uhum, caminho. Então, eu acho que facilita muito a gente entender onde as coisas se misturam tanto. Né? Que vocês estão falando que Uhum. mistura e tudo mais. É, aqui, eu também sou professor, né? Então a didática acaba sendo trazendo a gente a tentar separar as coisas para buscar compreender, mesmo que todas elas funcionem juntas, né? Mas eu acho que, pelo menos para mim, faz muito sentido esse olhar, assim, ter como base a Sim. escuta, com né? toda certeza. E olha que coisa bonita que o Daniel falou agora, né? Olha que coisa importante. Para a pessoa se escutar os barulhos internos. E o musicoterapeuta, será que ele não está ali para transformar esses barulhos internos em música? Sim, Né? exatamente. Uhum. Então acaba Então, tendo assim, ali, aqui a CNV com a, né? Sim, sim. pois é, Com a tem um casamento musicoterapia. perfeito ali com a musicoterapia. Perfeito. Se você está com barulho interno, vamos fazer música? Por que não deixar isso tudo harmonioso, né? Sim. E aí, uma das coisas que eu penso, uma das dúvidas que me vem, né, principalmente tendo esse panorama, é como a gente pode, ou como que a CNV vai auxiliar a musicoterapia e vice-versa, nessa questão das adaptações ali diante das necessidades que essa pessoa está trazendo. E, por exemplo, ó, o Vivi trouxe um jogo como exemplo aqui que vai trabalhar as emoções, os sentimentos, né? A questão das nomenclaturas que você vai dar para aquilo que a pessoa está sentindo e tudo mais. Mas vamos supor que haja, sei lá, algum tipo de dificuldade diante, seja da compreensão, utilização ou até mesmo contato com coisas mais concretas, como é a partir do jogo, por exemplo, que tem a palavra ali e, sei lá, o sentimento que eu tenho é a raiva. E só que a raiva eu enxergo como um sentimento, uma emoção negativa, né? Então não me permito ter contato com isso. Como que as áreas vão auxiliar nesse contato, nesse acesso, nessa troca, né, a partir da CNV, da musicoterapia? Como que pode ocorrer essa adaptação? Então, temos duas coisas aí na Maristela, negação Sim, e autoaceitação. exato. É, quando você primeiro, essa
questão da negação é quando você não acolhe aquilo que está dentro de você, né? Você quer encontrar uma fuga, né? Um caminho de fuga para você não se olhar e não se deparar com aquilo que incomoda, Sim, né? Aquilo que está incomodando, peraí, eu não quero olhar para isso. Olhar para o sofrimento é sempre doído, né? É sempre difícil, né? nossa, É muito difícil olhar para o sofrimento e olhar para aquilo que está a causa, né, do problema, a causa da dor. E aí eu preciso me deparar e me defrontar com isso, né? E aí, gente, mistura tanto as coisas, porque nos princípios da meditação que eu sigo, do caminho que eu sigo, os mestres dizem assim: você tem medo? Você tem que enfrentar o teu medo, olhar para o teu medo, porque aí, a partir do momento, ele vai ficar pequenininho. Quanto mais força você dá para esse medo, ou para essa força, esse elemento que é contraditório àquilo que você não quer, mais força ele ganha. Então você tem que olhar para ele e falar assim: eu sou mais forte que você. E aí enfrentar, olhar para ele de cara, totalmente de frente e falar: pera, o que eu posso fazer que eu sou mais do que você? E aí acolher, né? O processo começa nesse acolhimento. Então aí que entra a questão, né? O não e o sim. Agora eu preciso acolher aquilo que está comigo. E como é que eu vou buscar, quais são as estratégias, né? E aí, no caso, as expressões artísticas, seja a musicoterapia, seja a arte-terapia, que eu também uso questões de desenho, de expressão gráfica, desenho, pintura, no meu processo de musicoterapia, a pessoa consegue colocar algo e abrir um espaço interno para ela começar a olhar para aquela raiva, para ela começar a olhar para aquela angústia, para ela começar a olhar para aquela depressão. Pera, o que está acontecendo? Ah, tá aqui, vai por ali. Aí ela expressa algo e aquele algo gera uma conversa de várias sessões, gera um trabalho de várias sessões para você ir ampliando esse espaço para essa escuta, autoescuta e esse autocompaixão. Se não tiver isso, você não abre espaços para mudança. Você tem que esvaziar o copo para poder encher com exatamente. outras coisas. O velho precisa sair para o novo entrar, né? Então tem duas historinhas aqui para contar. A primeira é aquela que fala que quanto o monge budista que estava falando que nós gritamos com as pessoas que estamos com raiva porque os nossos corações estão longe e você não consegue escutar o coração do outro. Então esse pressuposto aí eu acho que é bem cultura Uhum. da paz. Está longe da pessoa. E aí a pessoa não está admitindo que ela está com raiva. E ela não está vendo isso. Então, tem a negação e tem a questão da autoaceitação. Eu não me aceito como eu sou, eu não aceito esse sentimento, eu não acolho esse sentimento, e o meu coração fica distante do outro, e aí, por isso, eu começo a gritar e começo a ficar com raiva. Então, esse autocontrole tem a ver com tudo isso. E isso me faz lembrar de um dos vídeos que tem o Mestre Yoda. Eu não sou eu não sou muito aí dessa série do Star Wars, não, mas esse daí eu gosto, que eu acho até que foi da série e não dos filmes. Que tem o desenho do Mestre Yoda, não é o Mestre Yoda, é o desenho dele, se eu não me engano, e ele está lutando contra a própria sombra. Então, eu aconselho largamente você a procurar no YouTube, é um desenho de 3, 4 minutos que chama Yoda luta contra a própria sombra. É muito interessante e muito legal. Esse daí eu acho que é um formatinho aí bastante que tem a ver com a negação, com a autoaceitação e com tudo isso. Ah, legal. Eu gosto pra caramba dessas referências, assim, que a gente sai um pouco dessa questão mais acadêmica, sabe? É, principalmente quando mergulha no mundo geek, assim, eu sou Uhum. um grande apaixonado, mas eu acho interessante observar, né, e acompanhar esses exemplos que vocês estão trazendo, mas me surge uma pergunta aqui, pensando que nós, musicoterapeutas, a grande maioria dos musicoterapeutas, acredito eu, tem trabalhado muito com pessoas que têm alguma questão, alguma limitação cognitiva, alguma limitação física. A própria Maristela mesmo trouxe a questão dos idosos, né, com demência e tudo mais. Como que a gente aplica isso, né, todo esse conceito
de autoescuta, de compreensão, de aceitação daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou vivendo, com pessoas que têm essa dificuldade, por exemplo, de elaboração cognitivas ali que vão já para além da questão emocional, já complicam a sua relação consigo, com o ambiente, com o outro, né? Como é que pode ser aplicada essa abordagem, essa filosofia, essas intervenções para esse tipo de público? Eu acho que você está falando que é aquela velha história, né? Pessoas perfeitas não precisam ser corrigidas. E aí? Quando você pega alguma coisa assim, ou porque ela tem medo de enfrentar, ou porque ela acha que não tem, aí a coisa é complicada, né? Então a gente vai. Eu uso bastante o desenho projetivo. Eu uso bastante. Bom, agora eu tô terminando a minha formação do DIM aí, e eu já percebi Uhum. que é um caminho muito interessante. E tem também, bom, tem as questões da vibroacústica, mas sem falar da metodologia em si, do que eu uso em si, que eu sou, que nem a Maristela também, uso bastante recurso dos desenhos, porque isso basicamente é uma fotografia do inconsciente, né? E aí a pessoa vendo o que está acontecendo e conversando com você, eu acho que ela mesma vai percebendo, através das suas diversas metodologias, ela acaba percebendo, é a questão de você tentar fazê-la enxergar o que ela não está enxergando. Eu acho que é assim. Maristela, acho que também tem. Eu penso assim, é, nós temos o lado racional, e quando a gente racionaliza, a gente bloqueia muitas coisas, né? Então, quando eu estou atendendo os meus pacientes, que eles têm a dificuldade de comunicação, de expressão daquilo que está acontecendo com eles, o primeiro caminho, a arte é o caminho de você abrir a porta, né? E aí, você pegar alguma coisa que aparece naquela expressão que ela fez, é o gancho para você mostrar que, além do racional, você tem um lado intuitivo, o lado mais amplo do teu ser, que é a captação de algo do lado. A gente divide lado direito, lado esquerdo do cérebro e tal. Mas assim, tem aquela parte que você fica racionalizando o tempo todo, e tem aquela parte que você tem que deixar fluir. E acho que a comunicação faz esse lado, né? A CNV faz esse processo de você abrir espaço para você deixar o fluxo, deixar o movimento correr, ter a organicidade, né? Não ficar racionalizando e querer controlar a situação o tempo todo. A gente não controla nada, nós não somos nada para sermos controladores. Aí é que entra o ego, né? O ego quer controlar tudo o tempo todo. Então eu tenho que sair disso, né? Ter essa busca, né? E fazer a pessoa perceber que se ela abrir uma brecha de deixar esse fluxo, a fluidez, o fluir, o movimento acontecer, vai. Por exemplo, eu tenho meu paciente que tem Parkinson, ele tem a dificuldade, trava toda a questão aqui, né, a garganta, a musculatura, tudo preso, e até para a expressão das palavras, né, e não consegue ter fluidez no diálogo, né? Mas quando eu ponho música e eu musicalizo, por exemplo, um trava-língua, ele faz. E aí eu falo, vamos fazer mais rápido? E vai. E aí a voz flui, sabe? Esse é um exemplo simples, tá? Muito simples. Eu usei. O que acontece? A música, a melodia, nos remete para um outro lado no nosso ser, né? A melodia, ela conduz a gente para o campo das emoções, para o campo do intuitivo, diferente do racional, que é a letra, que é a palavra, né? É. Que é a palavra Uhum. falada, né? E Que, aí que aliás, você... pode ajudar muito, né? Hã? Muitas vezes a gente precisa muito da letra, né? E do racional. Sim. Então, aí você conjuga as duas coisas, você consegue separar e abrir esse espaço de ter esse fluxo, essa conexão mais ampliada para estabelecer essa comunicação nos momentos difíceis em que a pessoa não consegue expressar no verbal com facilidade, né? Porque ela tem os bloqueios, as questões que estão acontecendo ali no dia a dia. Mas como eu vou olhar para isso? E aí, ela, automaticamente, música, a musicoterapia traz, né? Então, a memória emocional, a memória afetiva que você tem
através da música, através do som, das canções principalmente, né, que são histórias da vida da pessoa, ela vai retomar aquele movimento de fluxo. Quando ela dá o start primeiro, parece que as coisas fluem mais. Assim, É assim que eu venho é, observando. É. Nadima, legal. Segue o flow, né, Maristela? Oi? Segue o flow. Segue o flow. Isso. Então, eu estava até observando aqui, eu não sei, vocês trouxeram um olhar, né, ilustraram muito bem, né, poder, como poder trabalhar, principalmente diante de resistência, sejam elas emocionais ou até mesmo físicas ali, com relação e com o suporte também da musicoterapia e da música. Eu não sei se eu consegui me fazer claro na minha pergunta, mas a minha pergunta ela foi, na verdade, para o outro lado. Que eu também não sei o quanto de experiência vocês têm com pessoas, por exemplo, que têm, sei lá, deficiência intelectual, autismo, ou pessoas no estado de demência mais grave. Na Ah, minha tá. pergunta, na Tá. verdade, ela foi Você direcionada quer para ir esse para ponto. esse lado, para esse lado. Isso. Como Entendi. que Acho que a gente estava seria... pensando em neurotípico e não neurodivergente. Entendi. Isso. Como que seria Entendi. essa intervenção? Mas você também consegue trabalhar. Vou até mostrar o outro livrinho aqui. Você tem livrinhos da comunicação não violenta Uhum. que tem essa linguagem e eles são adaptados para criança. Então, claro que ou a criança ou quem tem o transtorno global do desenvolvimento, não consegue ler. Mas você consegue, através de histórias, no meu caso, pelo menos é assim, através de historinhas, e aproveitando também recursos da arte-terapia, porque a contação de história vem dali também, né? Através de contação de histórias, você consegue chegar lá. Eu acho que essa foi a sua pergunta, não foi? Isso. Seria Então, mais uma por das esse caminho. técnicas que eu uso é contação de história, tá? Ah, legal. Eu acho que a Maristela O falou lá, porque lúdico, ela... sim, o lúdico. No lúdico, você abre essa porta, né, para você conseguir expressar, Sim. comunicar de alguma forma, né? Uhum. E contação de história, realmente, eu também Acho que uso é a isso. comparação, né? Sim. É a comparação, aí a pessoa consegue chegar lá. Demora mais. Não é o Mas Shinichi é o Suzuki que processo. falava toda criança pode, não tenha pressa? Então, vamos lá, Mas é o usamos. processo. Ah, Esse é o legal. processo. Legal, bacana. Porque até no próprio, pensando na prática mais específica da musicoterapia, né? O lúdico, ele também é uma ferramenta extremamente importante que promove muito movimento, muita organização ali, Sim. né? É muito Uhum. comum, eu trabalho com crianças, né? Principalmente crianças dentro do espectro do autismo, e ainda é muito comum questões de confusões, assim, de Nossa, brincar, de fazer música, de aula e tudo. E sempre a gente precisa esclarecer, né, os detalhes, como que é, o que que faz, quais os objetivos, né? Então, trazer isso. E até também pode ser um tópico importante aqui, interessante para a gente refletir sobre, né? Até a utilização, a prática de nós utilizarmos enquanto expressão, né? Essa comunicação não violenta, nesse esclarecimento, mesmo quando a gente precisa repetir várias e várias vezes com uma mesma pessoa, né? Eu acho que como a Maristela falou, né, mais do que uma abordagem, assim, uma filosofia, né, de que acaba se expandindo para a vida. Eu tenho observado você, Vivi, a Verônica também, o Gil, que são pessoas mais próximas aqui de mim, como isso vai se expandindo da interação e intervenção com outra pessoa e alcançando outras áreas da vida, assim, como que eu vou me relacionar com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, com colegas de trabalho, comigo Uhum. mesmo quando eu estou sozinho, né? Realmente isso vai ampliando bastante. E eu queria saber também se existe algum tipo de avaliação, se existe algum tipo de medida, né, de medidor sobre essa questão dentro do contexto do processo terapêutico, né, para CNV, ou como que isso pode ser incluído, talvez, unificado com as ferramentas que a gente tem
da musicoterapia, né? Porque pensando, principalmente nesse contexto de processo terapêutico, é necessário para a gente ter essa É, análise, né? De como que aham, está se desenvolvendo essa evolução, né? Na CNV tá? existe algo É. assim? Como que é? Da comunicação não violenta, não. Você tem a escala de alegria e tristeza, né? Essa já existe, ela é indexada, tal, mas da comunicação não violenta, até onde eu estou estudando, eu nunca achei nenhum. Eu também não. Uhum, Eu E também eu não. Eu gosto acho de que ler a vem muito respeito. do Eu gosto de feedback procurar do que vai acontecendo no o feedback. processo que você É faz com qualitativo. o teu paciente, com o teu cliente ali. E aí, diante do que está acontecendo, da singularidade daquela história que está sendo cuidada, aí você vai vendo no feedback do que acontece, do que ele traz no decorrer da semana, porque quando eu começo como foi sua semana? Que aconteceu de diferente na semana? Tem alguma Uhum. história para me contar? Às vezes, essa história que ele traz, ou esse sentimento, aquela emoção, é o start para eu começar o meu processo com ele, né? Então, uhum, aí também serve para eu entender um pouco mais a linha de condução do que eu vou desenvolver dali para frente, né? Porque o que ele vai trazendo Uhum. é o feedback para eu entender o que eu estou utilizando com ele, que efeito está surgindo, que resultado tá atingindo, né? Como é que ele está É. conseguindo compreender isso? E quando ele traz essa informação, eu consigo abrir possibilidades dele entender que aquilo que ele trouxe hoje agregou, tá, num grau diferente do que ele tinha trazido, sei lá, há um mês atrás. Ele vai percebendo o processo dele sendo ampliado, né? Ele percebe o processo de crescimento, de evolução do quadro, de como é que ele entendia as coisas antes e como é que ele está entendendo hoje. E acho que aí mistura tudo também, né? E a comunicação não violenta não tem uma regra de você falar, vou medir por aqui, por ali, não. Não. É o feedback, é o que acontece, o que vai acontecendo. É o fluxo, é o movimento É o que vai. tete a tete, é. E eu acho que as duas coisas que chegam mais perto, talvez seja a escala de alegria e Sim, tristeza, sim. e o talvez, mas talvez, tá? Talvez você possa ver alguma coisa no IAPS, porque o IAPS é mais qualitativo, né? Mas uhum, não tem a ver com isso. Nós dois sabemos, nós três que estamos aqui sabemos que não tem a ver com isso, mas talvez uhum. seja uma coisa que aproxime um pouco mais, para você saber como é que o teu paciente está naquele momento. Então, acho que por aí, talvez numa escala musicoterapêutica, talvez o IAPS seja o que mais se aproxima. Ah, sim, legal. Até pensando, eu fiz a pergunta aqui também, mas já me veio muito a ideia, o próprio conceito que eu mencionei para vocês, né, de que isso é algo que não se restringe ao processo terapêutico, né, a comunicação não violenta, ela Não, não vai se restringir. E aí, dentro dessa amplitude de, de aplicação, acaba, em alguns contextos, até se tornando irrelevante qualquer tipo de avaliação, né, porque o que importa é o processo ali, a interação, a troca naquele momento. Gente, acho que já dá para a gente ir encaminhando aqui para o nosso fim, né? A uhum, conversa está muito legal. Acho que daria para a gente explorar inúmeras possibilidades aqui, mas aí eu acho que a gente entraria muito em especificidades, né? Questão de públicos ou de outros contextos que talvez possa até ser pauta para um outro encontro, né? Acho que vale talvez a gente marcar uma outra conversa, uma outra possibilidade. Mas aí, para quem está ouvindo, quem está acompanhando a gente, hoje a gente está num formato um pouco diferente, por questões de compromissos e tudo mais. Esse programa, né, foi gravado, está sendo exibido para vocês aqui hoje, e por isso não temos essa interação aberta, direta, perguntas aqui das pessoas que estão acompanhando, né, justamente por não ser uma live. Mas queria perguntar para vocês, para quem está achando interessante, quem gostaria de conhecer mais, estudar mais sobre a CNV, que dicas que vocês passam? Tem algum local, algum tipo de curso, né? Apenas com os livros as pessoas já conseguem se organizar, se orientar? Como é que é? Quais dicas e sugestões que vocês deixam?
Tem, tem alguns, tem. A Maristela fez, né? Fez em... Eu fiz algumas vivências na Casa do Povo, né? A gente tem um grupo que acontece regularmente, né? De continuadores dessa linha de tratamento que o Dominique começou desenvolvendo com os processos de workshops introdutórios de comunicação não violenta. Aí se formou alguns grupos e as pessoas fazem jornadas, né? Jornadas de comunicação não violenta para experienciar vários momentos próprio com o seu contexto de história de vida e até para recortes, né? Você especificamente cuidar de uma relação com uma pessoa em particular que é aquela que te dá mais dificuldade, você tem mais dificuldade de relacionar. Então tem vários tipos de exercícios que são desenvolvidos nessas jornadas que contribuem bastante, tá? Eu participei de várias, no momento não estou indo, mas é bastante rico, né? Eu acho que é um caminho. Mas tem literatura, acho que a gente encontra muitos vídeos no Sim, dá para YouTube, saber, vídeo, dá sim, tem dá. muita coisa que dá para abrir, pelo menos a primeira porta para você falar, quero investigar um pouco mais isso, Uhum. né? É lógico, é um processo artesanal e é muito particular, muito singular de cada um, e você vai sentindo com você mesmo como é que você vai, por onde você quer caminhar, né? Aí tem É. o lugar que você quer caminhar. Mas tem, sim. Existe, dá para fazer muito sozinho, mas eu acabei tendo, depois que eu estudei sozinha, fui autodidata durante um tempo, e depois que eu entrei em uma das pós aí, das coisas, das 500 coisas que eu fiz, então uma delas tinha a comunicação não violenta como módulo, e eu fui aprendendo, fui aprofundando mais e gostei da brincadeira. E hoje eu uso como sessão mesmo, hoje eu trabalho com isso e trabalhar, de ter grupos de comunicação não violenta. Então, eu acho que sim, dá para fazer e dá para correr atrás também. Ah, legal, maravilha. Gente, vocês recomendariam alguma literatura aqui, além do livro de comunicação não violenta? Não tente nada que não seja isso antes, porque ele é maravilhoso. Sim. E é claro que tem os outros, né? É claro que tem outros. Tem vários outros aí que pode ir. Mas eu recomendo primeiro ler isso para entender assim exatamente o que Marshall Rosenberg estava falando. Aí depois você vai para vídeo, não precisa nem de literatura, vai, segue a vida com um monte de coisas até achar os artigos científicos que queira. E a Sim, sim. Maristela, acho que tem como é que é? Você começou com o discípulo dele? Eu comecei com Dominique Barter. É. Dominique Barter foi discípulo dele e ele é inglês. Ele tem tempos que ele morou durante muito tempo no Rio de Janeiro. Não sei se está no Rio agora. Eu acho que não. E foi ele que desenvolveu a questão da comunicação não violenta nas mediações no jurídico, né? Foi com ele que Uhum. começou tudo isso. Uhum. Ele começou estudando a violência nos morros do Rio de Janeiro, entender como é que isso se processa com os jovens, com os adolescentes, e conversar muito com eles, foi abrindo espaços, e ele também criou uma escola, uma metodologia de escola, né, de uma escola diferente do tradicional, que o aluno traz o conteúdo, o aluno traz o que ele quer estudar, então depois foi aceito, demorou para ser aceito, mas o MEC acabou aceitando e ele começou a trabalhar com isso dentro da comunidade lá no Rio, né? Então, é muito de um processo artesanal, de descoberta, de autoconhecer como é que esse caminho vai, por onde que eu posso ir, o quanto eu posso ser orgânico, né? Então, eu acho que eu devo muito a ele nesse aspecto. Depois eu fiz alguns workshops não presenciais, mas com material do Tom Bond, que é dos Estados Unidos, né? Que ele também trabalha, também foi discípulo direto do Marshall, e ele faz todo um trabalho com a comunicação não violenta, espalhando pelo mundo vários workshops para as pessoas poderem ter conhecimento uma tecnologia, tem várias lições, as lições são enviadas por e-mail, você pode acessar,
todos os conteúdos e você vai... É durante um ano. Cada semana é um tema diferente. Durante 52 semanas você tem atividades para desenvolver. É bem legal. Tá vendo? Tom Bond. E passar por essas vivências não tem preço, né, Maristela? Não tem, não tem. E É agora essa maravilhoso. vivência que eu estou tendo com esse grupo piloto de comunicação não violenta e demência também está sendo fantástica. A Flávia Fassi, que também conheceu o Walter, conheceu o Marshall numa última visita no Brasil. Ela também tem esse contato dessa experiência direta. E isso faz tanta diferença, né? Quando você tem... Nossa, faz. Porque você vai na origem, né? Uhum. Quem criou, né? Quando você Sim. pega as descendências depois, você pode perder muito do que foi a ideia inicial, né? Então, é bastante legal, eu acho que olhar por aí. Maravilha. E uma última pergunta que eu deixo aqui para vocês, para quem quiser acompanhar vocês, caso ainda não conheçam, redes sociais, contato, querem deixar? Sim, eu deixo o meu Instagram, @maristela.soufreitas. E lá vocês vão encontrar um pouco do meu caminho. Tá O meu é certo? fácil, @Vivi da Viola. Eu Muito sou bem. super criativa, tudo é Vivi da Viola, tá? Então, isso aí. Faz parte. Gente, muito obrigado por nosso encontro aqui hoje. Foi incrível trocar essa ideia com vocês, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a CNV, né, e toda a complementação que ela faz com a musicoterapia e vice-versa, né, nas práticas. Saber um pouquinho das experiências de vocês. Né? Acho que na próxima semana já é com você, Vivi? Aqui na TV Não, a Uban. minha é peraí, a segunda semana. Não, não é ainda, a segunda semana. Aguardem que... É sim, É, próximo. é agora, desculpa, eu me atrapalhei. Eu tô pensando, peraí, Hoje, não entrou hoje é dia julho, 2. socorro. Hoje é Aguardem dia que Hoje é já dia primeiro. está. 1º. Hoje é Estamos dia gravando no dia 1º. 1º, o É. programa sai no dia 2, né? Aguardem Então, semana que vem coisa boa aí, que nós vamos falar com os fundadores da musicoterapia no Brasil. Claro que muitos deles já se foram, mas as pessoas que firmaram a musicoterapia aqui antes dos anos 2000. Vem coisa boa aí, maravilha. hein? Legal. Maravilha. Hoje eu aproveitei que você está por aqui. Eu sempre gosto de fazer um gancho, né? Já chamar todo mundo que está acompanhando aqui Obrigada. a musicoterapia em pauta, já para também acompanhar, né, o seu Uhum. programa e tudo mais. Então, hoje, diretamente com a fonte, já se preparem logo, Isso logo aí. mais informações aí sobre o próximo É. episódio aqui na TV Tá Uban. marcado já tem gente vindo aí, Legal. já temos convidados. Tá bom? Maravilha, Obrigada. maravilha. Obrigado, gente. E Pelo convite, Daniel. para vocês que nos acompanharam até aqui, gente, muito obrigado. Até outro. Até.